Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre sua família também. Com essas palavras, Jesus consolou o coração dos seus discípulos, dizendo que estaria com eles em todos os momentos da sua vida. E Jesus, de fato, cumpriu com a sua palavra, enviando o Espírito Santo para que pudesse estar ao lado dos discípulos. Nós hoje também não estamos sozinhos. Não sei se você nessa manhã acorda se lembrando de alguma luta, dificuldade que terá que enfrentar ou passou no decorrer dessa semana, mas tenha certeza, Deus está ao seu lado. O Espírito Santo é o nosso consolador. Ele supre as nossas necessidades. Deixo com você nesse momento uma parte da Bíblia do livro de Provérbios, capítulo 4, verso 1 e o verso 2, onde a Bíblia diz o seguinte: Ouvi, filhos, a instrução do Pai e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou a boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Provérbios capítulo 4, verso 1 e o verso 2. O nosso Deus se coloca para nós como sendo o nosso Pai, e de fato Ele o é, porque Ele é Criador de todas as coisas. Se nós nos apegarmos aos seus ensinos, nós viveremos uma vida feliz. E não é diferente daquele filho que vive nessa terra e que tem um pai biológico, uma mãe biológica. Quando nós obedecemos, quando nós respeitamos, quando nós seguimos os conselhos e as orientações dos nossos pais, a nossa vida também tende a correr da melhor maneira possível. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 22, o versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Não sei se falo para alguém nessa manhã que já tenha vivido momentos difíceis na vida, momentos que tenha se sentido desamparado por Deus, momentos em que você clamou e você não ouviu Deus responder às suas orações, momentos em que em algum instante da sua vida as circunstâncias deixou algumas marcas no seu corpo, na sua alma. Você não pode se esquecer. Se você tem passado por isso, ou se você já passou por momentos assim, você não é o único. Davi passou por momentos semelhantes, Davi sofreu, mas Davi jamais perdeu a fé no braço do Onipotente. Davi tinha plena certeza em quem ele depositou a sua confiança. Eis a razão de viver uma vida vitoriosa no Senhor. O capítulo 22 do livro de Salmos também é conhecido como sendo um salmo messiânico. Quando nós fazemos uma comparação com o Novo Testamento, com a escrita do capítulo 22 do livro de Salmos, nós nos deparamos com o Filho de Deus, Jesus Cristo, nessa terra. No momento em que ele estava na cruz, ele se volta para o Pai e fala: Pai, por que me desamparaste? Embora Jesus Cristo se sentisse abandonado no momento da morte de cruz, mas Jesus não perdeu a fé nos propósitos do seu Pai. Ele estava disposto a morrer morte de cruz para cumprir toda a vontade do seu Pai, porque ele sabia que nessa terra muitos dos seus filhos careciam e precisavam da sua morte para eles terem o direito da salvação em Jesus Cristo. O Salmo 22 está dividido em duas grandes partes. Os primeiros 21 versículos estão divididos entre o clamor do salmista, expressando a sua oração, o seu sofrimento, a sua angústia, e os 10 últimos versículos estão relacionados às palavras de gratidão, reconhecimento e a bondade de Deus pela sua vida. O versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã expressa bem o sentimento daquele que está padecendo. Deus meu, por que me desamparaste? É um clamor de um filho em busca do amparo do seu pai. É como se ele tivesse se sentido abandonado nesse mundo. É como se a missão fosse exclusivamente dele. É como se não tivesse alguém para lhe ouvir nos momentos mais difíceis da sua vida. Não é que Deus não estivesse ouvindo o clamor do seu filho. É que aquele que estava sofrendo não tinha evidências da resposta de Deus. Não é que Deus não ouça as nossas orações, é que muitas vezes nós não temos evidências de que Deus está respondendo às nossas orações, mas em meio às lutas, dificuldades que nós enfrentamos nesse mundo, como Cristo, como o rei Davi, nós não podemos perder a fé no braço do Onipotente. Como é difícil para alguém quando deposita sua confiança no amigo e é traído. Ele não ouve a resposta, mas eu preciso falar para você nessa manhã:
O amigo Jesus jamais traiu alguém. Ele jamais deixou alguém desamparado. O tempo do Senhor muitas vezes é diferente do nosso tempo, mas as ações de Deus é sempre para expressar amor conosco, é sempre para nos salvar, é sempre para nos tirar do nosso patamar pecaminoso, para nos dar o direito da vida eterna em Jesus Cristo. Davi, desde o seu nascimento, Davi expressava confiança em Deus. Embora ele estivesse passando por momentos difíceis, mas a sua fé não tinha sido abalada. É claro, ele clamava, ele buscava ouvir uma resposta do Senhor. É como nós fazemos nos momentos difíceis da nossa vida, mas Davi em momento algum deixou a sua fé esmorecer. Salmo capítulo 22, o verso 12, a Bíblia diz o seguinte: muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Davi, na verdade, estava vivendo momentos difíceis. Quando ele está se referindo a touros de Bazã, ele está se referindo aos seus inimigos, pessoas que intentavam tirar a sua própria vida. Vivendo esses momentos difíceis, ele clamava a Deus e esperava que Deus pudesse intervir rapidamente para socorrê-lo nos momentos mais difíceis da sua vida. Mas muitas vezes o seu clamor, o seu pedido, as suas orações é como se o céu silenciasse e não ouvisse nada do que ele estava falando. Mas a súplica do salmista termina ele reconhecendo que Deus estava próximo dele. Era ele que era muito limitado para conseguir enxergar a grandeza desse Deus, mas Deus em momento algum lhe desamparou. Deus estava ao seu lado suprindo as suas necessidades. Deus estava lhe concedendo forças e lhe tomando nos braços para passar por aqueles momentos difíceis, embora ele não sentisse, mas Deus estava ao seu lado como um pai de amor, tomando o seu filho nos seus braços. A ação de Deus com Davi não é diferente da nossa hoje. Muitas vezes nós não vemos, não sentimos o braço do Onipotente nos conduzindo, mas é nos momentos difíceis que Deus se manifesta para conduzir a nossa vida. Se não fosse Ele, nós não teríamos condições de manter a nossa fé. Se não fosse Ele, não teríamos energia para dar sequência na nossa caminhada. O que nós precisamos fazer é agir da mesma forma que o rei Davi agiu. Se voltar para Deus com palavras de gratidão, de reconhecimento, de bondade e expressão de louvor. Após a vitória, era o momento que Davi convidava a toda uma nação para oferecer sacrifícios ao Senhor. Reconhecia que Deus era soberano. Reconhecia que todas as bênçãos provêm das mãos de Deus. Era a razão pela qual, nesse instante, ele louvava o nome do Senhor. Abria os seus lábios e expressava para Deus todo o sentimento de gratidão que tomava conta do seu coração. Comer parte da oferta era uma parte da expressão da adoração, do reconhecimento da bondade de Deus para a sua vida. Entendo que nos dias em que vivemos, nós precisamos seguir, tomar a Davi como sendo modelo para a nossa vida, para que nós possamos também expressar para Deus a nossa gratidão, o nosso reconhecimento. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 22 do livro de Salmos, eu e você, nós precisamos parar para fazermos a seguinte reflexão. Se até Davi se sentiu desamparado nos momentos difíceis da vida, porque eu e você não podemos também não sentir. Mas o fato é, Davi, em meio a todo o sofrimento, dificuldade da sua vida, ele não perdeu a confiança no braço do Senhor. Ele cria que Deus estava ao seu lado. É o que não pode acontecer conosco. Nós precisamos continuar marchando em meio a tantas lutas, em tantas dificuldades que nos deparamos nesse mundo, a confiar no Senhor, a depender de Deus e a crer que Ele está ao nosso lado para nos conceder a vitória. Davi constantemente desviava os seus olhos daquilo que estava ao seu lado e se voltava para o Senhor. Nós precisamos fazer a mesma coisa hoje. Nós precisamos desviar os nossos olhos da autossuficiência. Nós precisamos voltar os nossos olhos para a dependência do Senhor, confiar em Deus, crer que somente nele é que nós alcançamos toda a vitória. Davi superou toda dor, sofrimento, angústia, lamentação orando a Deus. Ele sabia que lamentar não iria resolver a sua vida, os seus problemas. Davi agora sabia que falar com Deus, abrir a Deus, o seu coração era a única maneira pela qual ele encontraria paz. Creio que nessa manhã eu e você nós podemos fazer a mesma coisa. Se o fizermos, tenha certeza, da mesma forma como o rei Davi venceu, nós também iremos vencer. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, reconhecemos o Senhor como sendo soberano em nossa vida. Por favor, Senhor, guia a nossa vida, o nosso coração, a nossa família. Nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.